Olá, senhores e senhoras. Iremos iniciar o Informática para Concurso Banca FGV. Bytes e bit. A menor unidade na informática é o bit, tá? Então, 1 byte corresponde a 8 bits. Essa é a tabela ao qual vocês vão fazer o cálculo para saber quantos GB ou mega contém um HD, um pendrive, para você fazer a conversão, tá? Então, 1 bit é a menor unidade, 8 bits é igual a 1 byte, 1024 é igual a 1 kilobyte. Então, toda vez que você for calcular um pendrive ou um HD, você sempre vai dividir por 1024, sendo que as empresas elas não fazem da forma correta, não dividem por 1024. Então, se você pegar um HD com 1 TB, ele não vai ter 1024 GB, porque eles usam a unidade de 1000. Tá? Então, se eu tenho um HD de 1 TB, era para me ter 1024 GB, mas não é. Tá? Cada unidade deles, cada 1 GB deles correspondem a 1000 bytes. 1000 megabytes. Então essa aqui é a tabela, tá? É bom vocês memorizarem. Kilohertz. Geralmente vocês vão ver isso aqui nas configurações do computador, tá? Então você pode ter um processador 3.0, 4.0, 2.0. Essa é como se fosse o motor do computador, tá? Imaginamos que você tenha um carro que é 1.0, tá? Seria 1000 cilindradas. O computador também seria a potência do processador. Processador. O processador é a unidade central de processamento do computador. Ele funciona como se fosse o cérebro do computador. Então ele é responsável de fazer os cálculos, de fazer a comunicação entre os hardware. Ele é responsável por tudo. Então sem o processador o computador não funciona. Tá? Então é uma unidade de processamento. Como saber as configurações do seu computador? Pressione Alt mais Pause Break no seu teclado. Aqui é possível saber se o seu computador ele usa x64 ou x86, que é o tipo de sistema operacional. E é possível saber quantos GB de memória você tem e o seu processador. Se você for olhar aqui, esse aqui é um x64, tem 8 GB de RAM, o processador dele tem 3.8 GHz. É uma configuração boa. Memórias. Quais são os tipos de memórias? Temos memórias voláteis e memórias não voláteis. Memórias voláteis são memória RAM, DRAM, VRAM, L1, L2, HD, SSD e memória cache. As não voláteis são memória ROM e flash. Como que eu vou diferenciar isso? Memória ROM e memória flash você não pode apagar. Elas não apagam. As voláteis, quando você desliga o computador, elas apagam, elas são temporárias. Para que eu uso uma memória ROM? Quando você liga o computador, aparecem várias letrinhas lá. Isso é chamado de BIOS. É o programa responsável por controlar as entradas e saídas do dispositivo. Então ele tem todas as configurações. Data, hora, quais são os hardware, quais são as entradas que você tem na placa-mãe. Então assim, ele tem todas as configurações. Então, o que acontece? Se você tiver um computador e achar que ele está lento, que você não consegue abrir um programa, você vai aumentar a sua memória. Então você usa a memória RAM. Agora, se você... eu quero alterar a memória flash. Não tem como. Você consegue até atualizar através de alguns programas. Você consegue atualizar a sua memória ROM. O que é memória L1, L2? Memória L1 e L2 são as memórias do processador. Também tem memória. Quanto maior a memória cache do processador, melhor o processamento. HD você já conhece, é um tipo de armazenamento, também é usado como memória, e SSD. Memória ROM, como eu já falei para vocês, tá? É uma memória que não pode ser apagada. Os HDs eles são armazenados de forma magnética através de um disco ou de uma agulha mecânica. Pendrive também é um tipo de armazenamento,
cartões de memória, armazenamento óptico, que é o CD e DVD, e nuvem, que é o armazenamento externo, feito por internet e administrado por empresas, exemplo, Google, Google Drive, OneDrive, Dropbox. Componentes de um computador são eles: processadores, memórias, periféricos mais comuns, dispositivos de armazenagem de dados. E quais são os dispositivos existentes no computador? Placa-mãe, placa de rede, vídeo e som. Processador, memória, fonte de alimentação, HD ou SSD, gabinete, monitor, teclado e mouse. Então, para você ter um computador, você tem que ter no mínimo isso. Sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, eles hoje se encontram em celulares, smartphones e computadores. Para computador tem o Windows, o Linux e o macOS. Celulares eu tenho o Android, iOS e entre outros. Hardware. São todos dispositivos físicos, internos ou externos do computador. Alguns dependem de software para funcionamento. Processadores são responsáveis pelo funcionamento do computador. Ele é o cérebro. Sua capacidade é medida em GHz. Esse mapa aqui ele exemplifica uma CPU. Então eu tenho aqui monitor, caixa de som, teclado, mouse, leitor interno, disco rígido, placa de som. Alguns desses dispositivos são dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Exemplo: dispositivo de entrada, mouse, teclado, rede, scanner e pendrive. Como que eu identifico? Tudo que você consegue entrar informação no computador, tudo que você consegue inserir, seria de entrada. Quando você consegue retirar, que são os dispositivos de saída, placa de vídeo, impressora, pendrive, monitor. Como? Quando você vai exibir um vídeo, você exibe ele aonde? No monitor, então é um dispositivo de saída. Impressora, você imprime um documento, então é um dispositivo de saída, você está tirando informação. Placa de vídeo é a mesma coisa. E de entrada, quando você quer inserir informação no computador, que é a placa de rede, que eu vou colocar na internet, o scanner, que eu vou escanear um documento para dentro do computador. Agora, vamos ver algumas questões da banca FGV, tá? Ano de 2015, banca CRF Tocantins, tá? É assistente administrativo. Com relação aos periféricos dos computadores, é correto dizer que teclado, mouse e monitor são exemplos de dispositivos de entrada de dados? B. Teclado, mouse e scanner são dispositivos de entrada e saída? C. Impressora, monitor, mouse e scanner são dispositivos de saída de dados? E D. CD-ROM, Winchester, disco óptico, pendrive e HD são exemplos de dispositivos de armazenamento permanente de dados. A resposta correta seria a letra D, tá? As mídias de armazenamento são processadas eletronicamente, incluindo algumas formas de armazenamento de dados do computador. São considerados de armazenamento de dados permanente não volátil, ou seja, os dados permanecem armazenados quando a energia elétrica é removida do dispositivo. Então, essa seria a resposta correta. Letra D. Número 2. Banca FGV Orban Bell, prova de 2021. Considere um pendrive com capacidade de 8 GB, totalmente vazio. Assinale a opção que indica que o número máximo ou mais próximo de arquivos de 400 KB podem ser armazenados nesse dispositivo. Então, eu tenho aqui, vou botar aqui, lápis, 8 GB, tá? Então, como que eu vou descobrir quantos arquivos cabem aqui? Eu pego esse 8 GB é correspondente a 8.000, vou fazer a conta rápida, megabyte, tá? Ele tem arquivos de 400 KB, então aqui eu tenho 8 KB dividido
por 400. 400 KB, que é igual a 20.000 KB. Tá? Arredondei aqui, 20.000, tá? Por quê? Se você reparar, ele quer converter para KB, então tudo aqui é KB. Eu dividi, transformei o 8 GB em megabyte, depois em KB, tá? E aí eu dividi por 400, que deu 20.000 KB. Número 3. Considere um disco rígido com capacidade de armazenamento de 1 TB, inteiramente vazio. É uma coleção de 500.000 arquivos que devem ser copiados para esse disco. Sabe-se que o tamanho médio desses arquivos é aproximadamente X. Qual o valor máximo que eu posso colocar nesse HD? Tá, eu tenho um HD de 1 TB. Eu tenho um HD de 1 TB. Então, 1 TB terabyte, que é igual transformar tudo em KB. Aí seria KB dividido por 500.000 igual a 2.000, 2 milhões KB. Como a resposta, eu tenho a resposta em mega, isso aqui corresponde a 2 mega. Questão número 5, Prefeitura da Bahia, Banco FGV, analista de engenharia elétrica. São exemplos de hardware, placa-mãe e sistema operacional. B, processador e bootloader. C, memória RAM e Linux. D, Windows e pacote Office, placa de vídeo e disco rígido, letra E. A resposta correta seria a letra E. Para vocês entenderem e tentar identificar a resposta, pense o seguinte: hardware é tudo aquilo que você pode tocar, são peças físicas. O Windows e pacote Office são programas. Linux também é um programa. Bootloader é um programa que inicia o Windows. Sistema operacional também é um programa. Então aqui, quais são os dispositivos de hardware? Tá? Eu tenho placa-mãe, como já falei na aula, processador, memória RAM, placa de vídeo, disco rígido. Todos esses outros aqui, todos esses daqui, tá? Em amarelo, são sistemas, são software, tá? Bom, gente, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar no chat, chamar no WhatsApp, no Instagram, tá? Isso aqui foi uma aula básica, tá? Seria a primeira aula voltada para a banca FGV. Tá? Estarei passando para vocês 6 módulos. Então, vou passar o bem básico para vocês, mas são questões que provavelmente vão cair na prova, tá? Então, eu estou passando para vocês assim, um pente no que eu achei mais importante para vocês estudarem. Até mais, um abraço.